Com quase 3 horas de atraso, o cessar-fogo entre Israel e o grupo Hamas entra em vigor na faixa de Gaza. Felipe Quintela e Daniela Franco. O cessar-fogo na faixa de Gaza não pôde ter início no horário previsto nesta manhã, devido a um atraso do grupo Hamas na entrega da lista com o nome dos reféns a serem libertados. O movimento reconheceu a falha devido, segundo um comunicado, a problemas técnicos e a continuação dos bombardeios e divulgou uma lista com algumas horas de atraso. No início desta manhã, explosões foram registradas na faixa de Gaza e as autoridades locais afirmaram que bombardeios israelenses deixaram ao menos 8 mortos e vários feridos. O acordo negociado entre 3 países mediadores, Catar, Egito e Estados Unidos, prevê um cessar-fogo em 3 etapas. A primeira delas, com duração de 6 semanas, prevê a troca de 33 reféns israelenses por 737 detentos palestinos. A primeira troca está prevista para ocorrer neste domingo e Israel indicou agora há pouco ter recebido a lista com os nomes dos reféns. 3 mulheres, segundo agências de notícias. O início da trégua começou há poucos minutos, confirmou o governo do Catar. O ministro israelense da Segurança Nacional, Itamar Ben-Gvir, anunciou sua demissão por discordar do cessar-fogo. A Itatiaia ouviu o professor de Relações Internacionais da PUC Minas, Dani Zarerdini, que explica como é que isso vai funcionar. O cessar-fogo ele é dividido em 3 fases. A primeira fase, que durará 42 dias, pressupõe a entrega de boa parte dos reféns. Está agendado a soltura de 33 reféns. Nessas 6 semanas da primeira fase, se tudo correr bem, eles irão então negociar para que a segunda fase seja implementada. A segunda fase seria a retirada das forças israelenses de Gaza e a última fase, a terceira fase, seria a reconstrução do enclave palestino. A situação hoje era de uma destruição extrema na faixa de Gaza e, ao mesmo tempo, o empoderamento de Israel por ter vencido ali disputas com forças regionais como Hezbollah, como a Síria e o Irã. Esse panorama de força de Israel fez com que ele pudesse ter mais margem de manobra com relação ao Hamas, mas ao mesmo tempo, muita pressão doméstica em Israel levou esse governo a decidir por aceitar um cessar-fogo. O professor de Relações Internacionais da PUC Minas explica agora como Israel e o Hamas saem dessa guerra em Gaza e o que isso significa para a geopolítica mundial. Israel sai forte porque conseguiu enfraquecer muito o grupo libanês Hezbollah, conseguiu enfraquecer muito o próprio Hamas e conseguiu diminuir a capacidade do Irã de influenciar as suas fronteiras. Porém, o governo israelense é que vive uma condição mais complexa. Quando os atentados do Hamas aconteceram, eles aconteceram por uma série de erros. E esses erros recaem também sobre o governo do Benjamin Netanyahu. O Hamas sai muito debilitado, mas não foi destruído, como prometeu o próprio Benjamin Netanyahu. Então ele continua existindo. E isso revela o quão difícil é lidar com essa realidade naquela região. Pensar uma paz duradoura entre palestinos e israelenses, talvez a única saída viável seria a busca de 2 estados. Então, ao fim desse conflito, 2 coisas aparecem. Primeira coisa é a importância da Arábia Saudita no contexto regional e como que os Estados Unidos irão trabalhar junto com a Arábia Saudita para lidar com 2 dilemas. A questão palestina e a possibilidade da criação de um Estado palestino e como que os Estados Unidos podem retomar uma influência maior no Oriente Médio, se aproximando da Arábia Saudita e aí sim afastando um pouco a influência tanto russa quanto chinesa da região. Repórter Felipe Quintela.